Está começando Na Montanha, o seu podcast. Olá pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite, depende do horário que você está assistindo. Esse é o Na Montanha, o seu podcast semanal, e eu sou o Ailton Zulu. Eu estou aqui com uma convidada muito, mas muito especial. Aí vocês vão falar, você sempre diz isso, que todos os convidados são muito, mas muito especial. Essa veio direto da Vila General em Belgrano, região de Córdoba, uma província da Argentina. Hoje eu vou ter que usar todo o meu espanhol para conversar com ela. Ela é formada em Educação Física pela USP. Começou a correr em 2012. Passou por tudo, viu? Passou pela rua, passou pelo tri, fez Iron, fez mountain bike, corrida de rua e corrida de montanha. Ela tá começando, mas eu acho que não tem muito futuro, não. Mas a gente tá aqui para ajudar, né? Vamos ajudar. Ela, além de ser treinadora e corredora, ela é a mãe do Bento, esposa do Leonardo, e ela tem 34 anos. E agora eu vou tentar usar o meu espanhol aqui. Seja bem-vinda, Maíra Braga. Foi mal, né? Hola, ¿qué tal? Foi mal? Muito bem ou muito mal? Muy bien. Então eu vou usar o português, que eu também falo mal. Se o português eu falo mal, o espanhol não vai. Por favor, eu preciso falar português. Tava tentando falar um pouquinho de espanhol lá. Mas antes de começar o episódio aqui, eu vi você no telefone ali falando espanhol. Fala muito bem, viu? Eu fiz aulas pra ir pra lá. Sério? Pra poder me virar um pouquinho, porque eu ia sozinha, então... E meu marido fala muito bem. Aí um dia que ele tentou falar comigo, ele falou, pelo amor de Deus, vai fazer aula. Aí ele falou, você não vai se virar sozinha lá. Aí comecei a fazer aula e fiz aulas com uma argentina, inclusive. Que legal! Você sabe que eu fui correr a meia maratona de Buenos Aires em 2009? E aqui a gente escuta o espanhol, eu falei, tá tranquilo, é muito parecido com o português, eu vou mandar muito bem. Não entendi uma palavra, uma. Despacito. Despacito, te falo, porque não compreende. Meu, muito difícil, a gente acha que é fácil, né? E aí, eu sei que tava eu e um amigo pedindo informação para ir para um local, eu só entendi uma palavra, eu falei, meu, vamos embora, porque o negócio é difícil, é pior do que a gente imaginava. Eu falei, para quem nunca falou espanhol, mas eu achei que era fácil, né? Maíra, eu quero dizer que eu estou muito feliz em recebê-la aqui. E antes que falem, é lógico, esse é um programa gravado, né? Hoje é dia 15 de maio de 2023. Antes que falem que eu convidei a Maíra só depois do grande feito dela, eu conversei com ela antes, porque senão hoje eu não teria cachê para pagá-la, né? O convite foi feito antes, né, Maíra? Nada. Encaixamos na agenda logo após a viagem, né? E aí deu certo. Ela falou, eu vou estar numa prova na Argentina e segunda-feira eu tô em São Paulo, né? Porque eu esqueci de dizer, ela mora em São Bento do Sapucaí. Já tem 6 anos que ela mora lá. Por isso que ela se tornou uma especialista em corrida de montanha. Antes de falar da sua prova, na Argentina, Sim. eu fiz uma pesquisa e você passou por tudo que possa imaginar de modalidade, desde mountain bike, speed, tri, iron, corrida de rua, corrida de montanha, nadou. Sim. Eu quero uma resposta única. Qual que é a sua grande paixão? A corrida. De rua, de montanha? No geral. A corrida no geral. É que neste momento eu estou tentando sossegar na corrida de montanha. Para me especializar, né? Porque eu decidi que o meu desafio agora era fazer um pouco mais de força, né? Não só terminar. Então, mas eu gosto de correr.
Eu tenho vontade de fazer uma maratona de Buenos Aires, Porto Alegre, morro de vontade de fazer. Mas eu gosto de treinar ritmado, sabe? Cadência de prova de rua. Eu amo isso. Mas ainda não, né? Eu vou tentar ficar um tempinho aí no trail. Vou sossegar um pouco. Caramba, então eu imaginei que você ia responder montanha. Ó, pessoal, Decepção. chamei a convidada errada. Achei que ele ia falar montanhas, com tantos feitos recentes, com tanta coisa boa que ela vem fazendo pela montanha, mas eu entendo ela. Ela fazia de tudo, assim. E aí, a gente conversando, né? A primeira vez que na verdade, eu conheci a Maíra em 2011. Ela ainda não corria, ela começou a correr em 2012. Eu fui fazer um pedal, um mountain bike com um amigo que estudava comigo, o Francesco, né? E aí eu conheci a Maíra lá. E a primeira vez que eu vi a Maíra numa corrida de montanha foi em Tamonte, KTR. E aí eu estava com uma aluna, né? Tava com alguns alunos, mas tinha uma aluna do meu lado e eu falei assim, tá vendo aquela moça ali? O nome dela é Maíra Braga. Anota esse nome aí. Vai dar trabalho. Isso, não lembro se foi 2015 ou 2016, mas é para aquela época lá. E aí, conversando com ela, ela falou, mas é que naquela época eu não estava tão focado, eu estava fazendo várias coisas. E eu fui olhar o Instagram dela, realmente ela fazia de tudo na época, né? Misturava todas as modalidades. Então, por isso que ela falou agora que tá sossegada em uma modalidade só, né, Maíra? Exato. Não, eu sempre fui de fazer muitas modalidades. E eu gostava disso. A minha base vem da galera da corrida de aventura. Então, todo mundo, toda hora, mudava, né, de modalidade. Então, eu adorava isso. Era metade do ano triatlon e a segunda metade montanha. Só que mesmo pro Iron, tinha uma prova de montanha no planejamento. Então, mesmo pro Ironman, então, era muito legal, porque daí a galera passava por tudo sempre. E também, às vezes, tinha mountain bike na preparação. Então, era incrível por conta disso. Então, eu sempre fui de mudar, de fazer várias. Nas férias era, tipo, para sair um pouco das modalidades que eu fazia. Aí resolvi fazer kitesurfing. Tipo, algum esporte, mas se mexer de outra forma. Então, eu sempre gostei de experimentar, tipo, outros desafios, sabe? Ou então, para descansar, a gente ia fazer um trekking, né? Eu e o Léo. Ou então, para descansar, sei lá, a gente pegava a bike e ia fazer uma bike trip. Porque daí também não tem aquela coisa de cadência, potência, etc. Então, a gente, pegava um chalé no meio do nada e saía de bike para conhecer os lugares, os vilarejos do local. Então, mas agora, pela primeira vez, estou aqui, sossegadinha, juro. Sossegada, eu vou ficar alguns anos, pretendo, tentando me especializar em uma modalidade para, né, descobrir também como que é essa questão de performance, de se especializar, de ficar muito tempo ali, como é que é pro atleta, os desafios, né, de ser um atleta. Então, é um novo mundo, assim. Legal. Eu brinquei um dia que eu serviria para ser olheiro, um caça-talento, né? De olhar a pessoa e falar assim, ali tem futuro. E você, como eu falei antes da sua viagem, né? Você não é mais uma promessa, você é uma realidade dentro do treino nacional. E você tem uma performance pela sua dedicação, pelo seu foco. Mas, falando da sua prova, você imaginava esse feito? Não. Até porque eu não me considero, é difícil eu me considerar, por exemplo, elite, sabe? Eu ainda me considero uma pessoa que estou buscando. Então, é difícil se aceitar que não, eu faço parte e tô ali junto das meninas, né? Porque tem meninas muito boas, né? Mas o legal é que tá todo mundo crescendo junto. Porque tá uma puxando a outra pra cima, né? Então, eu falo que é uma brincadeira de pega-pega. E aí, quanto mais alto uma sobe, mais as outras de baixo sobem também. Então, a gente tá vendo o trail feminino e o masculino também subindo cada vez mais. Mas, para essa prova deste final de semana, eu não imaginava. Não imaginava. Tanto é que eu me inscrevi para pegar as stones, né? Para poder fazer parte do sorteio. Mas jamais. No meio da prova, eu tava em quarto. Eu torci o pé, perdi posições, não dava. Parei no posto de água, jogava água na cabeça. Então, eu já aceitei que eu ia estar ali pelas minhas stones. Não ia ter a passagem direta, sabe? Sem nada, sem o sorteio. Mas me surpreendeu.
E aí, logo no final, foi a minha decisão de, ok, você quer ser a pessoa das Stones ou você quer ter a oportunidade de ter a passagem direta? Porque no último quilômetro, falaram, ela tá logo ali. E eu a vi. E aí eu decidi se eu queria fazer força para alcançar a terceira posição, que daí teria a passagem direta, né, para a final, ou se eu queria continuar nas Stones. Então foi engraçado que foi essa decisão. Ok, agora, você quer aceitar que você é essa pessoa? Então faz força. E aí foi nessa hora que eu falei, faz força e aguenta. Se você cair 200 metros depois de você tentar fazer força pra ela, você tentou. Mas eu acho que eu nunca me perdoaria de não ter feito força. E aí eu comecei a correr. Tanto é que bateu 300 metros ali, eu juro. 300 metros, tipo, a 3h38, 3h40, depois de toda a prova. Tipo, com 7 horas de prova. Tipo, 200, tudo bem, foi pouco, foi 300 metros. Mas assim, a gente alinhou. E aí eu falei, daqui eu não saio. Só se minha perna travar de alguma forma. Eu falei, daqui eu não saio. Minha cabeça eu acho que tava tão boa pra essa prova, porque eu acho que eu foquei tão bem, tipo, depois que eu descobri, pô, meus pontos fazem parte da elite. Pô, por que então eu não me aceito como elite, sabe? Se o TMB, se a organização fala que eu faço parte, por que eu não me aceito como? Né? Por que eu não... Aí eu comecei a falar, cara, não, você é. E aí, nisso, isso foi mudando. E na prova, durante a prova, isso foi mudando a minha cabeça. De aceitar que sim, eu faço força, que sim, eu posso ir lá, de que sim, sabe? Então, eu fui fazendo. E ali foi a hora do... Vai. Você quer? Então, vai atrás. E aí, eu fiz tanta força naquele final. Tanto é que a gente fez essa retinha juntas. E na subidinha tinha uma subida e depois virava à direita. Nessa subidinha, ela ficou pra trás. Meu, tava com o bastão solto. Falei, meu, asfalto, não dá pra usar bastão direito. Falei, vai taco do jeito que for. Aí comecei a fazer força. E no corredor final, eu não sabia se estavam gritando porque ela tava pra me passar ou se estavam torcendo por mim. Que loucura! Aí eu só queria correr. E aí a galera falou que eu tava correndo com uma cara de assustada. Você não quis nem fazer aquela olhadinha. Não dava tempo de olhar. Eu não sabia se ela tava aqui, no meu cangote. Tipo, eu não sabia o que tava acontecendo. Aí eu falei, cara, e tava todo mundo torcendo. Aí eu falei, nossa, ela deve estar aqui. E eu só, tipo, eu passei a linha e caí. Porque, cara, fazer um tiro de 1.000 no final de 50 quilômetros, nossa. Você tá de parabéns pelo grande feito, mas você falando ali, normalmente o treinador, no seu caso, o Togumi, né, falaria assim, estando naquele momento, esquece tudo que você correu, agora é só um tiro. Pensa só no tiro final. Vai lá, você vai conseguir. Mais ou menos isso, né? Sim, e sabe que eu me lembro que o treinador dela encontrou com ela bem nessa reta que a gente fez juntas, né? Que eu alinhei. Porque assim, eu comecei a acelerar, então eu já passei por ela um pouco mais acelerada, né? A vantagem de quem tá atrás. Só que aí ela veio junto, só que ela não aguentou, como eu já tava vindo acelerada. E aí ele falou pra ela assim, é que você já está com 49 quilômetros nas pernas. Não se fala isso. É tipo, eu falei, mas porque você já está com 49 quilômetros nas pernas. Não, tipo, né, você tem que falar alguma forma de estimular. Estimular, tipo, ali é um incentivo. falta pouco, alguma coisa de que, tipo, aquilo era por pouco tempo, né? Porque esse era o meu estímulo. Cara, só aqui. É só isso pra terminar. E é só isso pra conseguir passagem direta. Então, minha cabeça até esqueci o resto da prova. Ali era ali, né? Ali era o presente. Pô, isso eu tô aqui arrepiado, porque é impressionante, né? É um feito histórico e, embora ela não... Foi só até a semana passada, ela não se aceitava como elite, né? Ela precisa agora colocar isso na cabeça dela. Não é nenhum tipo de soberba, não é nenhum desmerecimento às outras corredoras. É entender que você trabalha, que você se dedica, que você foca, que você treina, que tem que cuidar do Bento, que tem que dar atenção para o Leonardo, que tem que dar atenção para os alunos, que tem muita coisa. Então, diante de tantas coisas, eu acredito que você é uma grande campeã. Por isso que sempre quando eu vou comentar alguma coisa de uma corredora ou corredor, eu chamo de campeão. Obrigada. Porque o campeão não é o que subiu no pódio. O campeão é aquele que batalha todos os dias da vida. O campeão é o que sabe que tem que sustentar a família, que tem que cuidar do filho doente, Sim. que tem que ter outras preocupações, e mesmo assim tá ali correndo. Sim.
Eu acompanho sua história e vi algumas vezes você falar que você tinha meia hora para treinar, né? E por que eu tenho chamado aqui as mulheres na montanha? A gente é de um país machista, extremamente machista. E eu me orgulho muito, né, das mulheres, porque ser mãe, né, ser esposa, ser dona de casa, trabalhar, ter que correr, é muito difícil. Eu falo que nós, homens, sexo masculino, não faria metade do que as mulheres fazem. E aí a gente tem que engrandecer, respeitar. E esse tema eu tenho levantado em alguns episódios, né? Porque tem muita gente ainda que não entende que a gente não pode mais achar que o machismo é algo normal. Hoje é dia 15 de maio. Ontem foi Dia das Mães. Parabéns. Obrigada. Pelo Dia das Mães, a todas as mães. Embora você vai estar assistindo depois do Dia das Mães, mas não importa, Dia das Mães todos os dias. E eu vi uma postagem da seguinte forma no Facebook. Se você encontrou uma mulher que sabe cozinhar, fique com ela e agradeça. Porque as meninas de hoje só querem TikTok. Ele não entendeu que ele foi machista. Não conseguiu entender. Ele acha que mulher é para cozinhar. Acha que você casa para ter uma mulher para lavar roupa para você. E eu olhei aquele post e pensei, por isso que está sozinho. Por isso que nunca constituiu uma família, né? Por isso que vive numa situação degradável, porque não entende e não sabe viver em sociedade. E o post dele teve só uma curtida, ainda teve alguém que curtiu. Porque deve ter a mesma mentalidade, né? E a gente está aqui, Maíra, justamente para valorizar e entender que o espaço da mulher, sabe onde que é? Onde ela quiser. Onde ela quiser. É uma coisa óbvia, né? E a gente tem percebido que, como o racismo, como a homofobia, eu não sei o termo correto, tem que ter um termo correto, né? Mas me desculpem aí, as pessoas tentam normalizar e não é normal, né? A gente não pode aceitar. A gente tem que entender que as pessoas são livres e liberdade de expressão é quando eu não passo do limite e não desrespeito o outro. Isso é liberdade de expressão, né? As pessoas acham que liberdade de expressão é falar qualquer coisa. É desrespeitar a mulher, desrespeitar negro, é desrespeitar gay, né? E a gente não pode ser isso. Eu estou me alongando, Maíra, mas eu queria que você contasse sobre a prova. Foi 50K com 2.350 de positivo, né, mais ou menos. Isso. Só que as pessoas só pensam no positivo. Eu olhei alguns vídeos, a descida lá era fácil, né? Nossa. Não, na verdade, assim, acho que todo mundo quebrou a cara. Porque todo mundo achou que fosse ser uma prova muito rolada. E o que aconteceu é que a prova simplesmente era muito travada. Os 50, então, todo mundo estava falando da organização e tudo mais, falou que o 50 era muito técnico e era muito serrote. Só que aí o serrote, assim, sobe muito, 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 assim, inclinação de 30%, 25%, e aí desce com pedras soltas. Então foi bem intenso, bem, bem, bem. Virei meu pé no 12 2 vezes, tipo, e mantive a prova, assim, com dor até o final, paciência. Mas muita pedra solta, muita. Quem fez Cambotas, até falei com o Valmir, lembrou bastante Cambotas. Muita pedra solta, muita lajota de pedra de cachoeira, sabe? Pedrão, de escalar pedrão. O pessoal que fez o 125 e 80 passou por mais ainda. Até no pasto tinha pedra. Caramba. Quando era pasto tinha pedra. Aí, e o que travava muito eram as cercas. A gente tinha que saltar, pular a cerca ou passar pelo meio. Mas tinha aquelas estruturas de madeira para escalar mais fácil a cerca, mas tinha que escalar a cerca. Eram várias. Não é igual, tipo, em Indomitable, que a galera abre a cerca, né, e deixa passar rápido. Então, você para, escala, ou passa por baixo. Graças a Deus, minha hidratação tava certíssima, senão... Certeza que eu ia ter uma cãibra, certeza. Foi o que eu imaginei agora. Certeza que eu ia ter uma cãibra, mas tinha muro de pedra. Sabe, tinha vários muros, igual o La Mission, tinha vários muros de pedras, assim, e aí também a gente tinha que passar por cima. Muro de pedra com cerca ainda, às vezes, tipo... Então, a gente tinha que passar por cima, nanana. Então, graças a Deus, nenhuma cãibra. Senão, eu ficava só pensando, falei, cara,
Ainda bem que eu tô fazendo certinho com a hidratação. Graças a Deus. Mas, assim, uma prova super desafiadora, linda, 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 linda. Eu consegui no meio ainda olhar, né? Essa hora que me bateu a cabeça, eu, tudo bem, torci o pé, tô aqui em quarto, tá tudo certo. Vou, né, administrar minha prova, tá tudo certo. Preciso cuidar da hidratação. Então, eu parava, jogava água. Então, a essa hora eu falei, né, cara, tá tudo certo. Porque daí, depois que eu torci o pé, eu caí ainda de peixinho no chão. Meu Deus. Aí eu falei, não. Falei, para, concentra, se hidrata, calma, se alimenta, né? Tipo, volta a cabeça, porque cair toda hora, né? Sua cabeça fica meio... E aí eu tava em segundo. Então, eu perdi 2 posições na maior descida, porque meu pé tava doendo. E aí, nem consegui buscar a segunda posição. E aí, eu falei, cara, calma, concentra, né? Tipo, agora vai. Aí, comecei a parar nos postos, tá tudo bem, vamos lá. E aí, onde dava pra correr, desenvolvia, né? Mas uma prova linda, uma prova incrível. A organização até onde eu precisei foi muito legal. Tiveram alguns problemas, mas ok. Eu acho que foi a primeira edição UTMB. Eles também estavam em adaptação, né? Mas, assim, a cidade abraça, que é uma cidade pequena, então parecia que tava todo mundo sempre junto, sabe? Sempre da prova. A largada era assim, no meio dos restaurantes, então tava todo mundo sempre ali. Então, era incrível, você respirava a prova, tipo, sempre. Então, foi muito legal, muito. Nossa, que da hora. Foi muito legal. Você falou de abaixar, passar por baixo. Eu tento sempre passar por cima, porque eu imagino logo na cãibra, né? Eu vou passar por baixo, vai dar cãibra. Vou por cima. É que pra mim... E com esse tamanho todo aqui, tem lugar que não dá pra passar. Tem que ser por cima. Pra mim é mais fácil por baixo. Às vezes até rolo por baixo, porque é o meu tamanho. Não, mas você me permite aqui, com licença? Fica à vontade. Por favor. Pessoal, dá uma olhada nisso aqui. Eu tô até tremendo de nervoso. Não, é sensacional, vocês não têm noção. É uma coisa linda, maravilhosa. E já vou emendar uma pergunta. É sua maior conquista? Eu acredito que sim, sabia? Por enquanto. Por enquanto, porque eu acho que foi também essa prova que tá me fazendo aceitar que, sim, sou uma atleta forte, sabe? Porque é difícil isso pra mim também. Então, é uma prova que tá me fazendo aceitar, tipo, não, eu tô ali na frente. Pera lá. Né? Então, eu tô ali na frente, eu sou forte, eu vou conquistar essas coisas, né? Porque foi uma prova também que eu abdiquei, por exemplo, de provas daqui. Tanto é que lá no Sul, teve uma galera que chegou pra mim e falou, o que aconteceu com você? Por que você chegou, tipo, em 10º, em Jaraguá? Eu falei, não, porque eu tô focada em outra prova. Tudo não poderás ter, né? Tipo... E ninguém entende essa parte, né? E eu foquei na minha cabeça como prova B. E aí, sim, eu tava 15 dias sem o meu marido em casa, fui com o meu pequeno pra lá, não ia ter como ser uma prova competitiva pra mim. Tipo, não tinha como. Eu tava organizando a festinha dele, não tinha como. E eu tava com a cabeça aqui. Então, assim, eu fiz o maior volume junto com meu filho lá, né? Meu marido teve, um puta congresso, fui convidado, etc., lindo, então a gente se reveza nisso, né? E vive a vida, porque é isso, a gente faz esse revezamento de criança. Então, eu desci pro Sul e eu falei, cara, essa prova aqui vai ser minha prova treino, eu vou estar aqui. E foi uma vibe tão legal, tão gostosa fazer uma prova vibe B, que, sabe, eu tava feliz o tempo todo na porque, tudo bem, competir nem sempre é gostoso no meio. No meio é duro. Ainda mais quando você tá com dor, no meio é duro, você fazer força no meio é duro, às vezes você não tem mais um pouquinho de onde tirar. É divertido no final, principalmente quando dá certo. Mas no meio, às vezes, você fica, sabe, aquele desconforto, dependendo da quantidade de horas da prova, chega uma hora que já não tá tão legal. Mas assim, a gente vai mantendo, né, que é isso, a gente consegue manter esse desconforto por mais tempo. Mas foi legal pra mim fazer uma prova daquela. Então, foi legal eu entender, a Maíra como atleta, entender qual é o meu foco. Então, peraí. Eu coloquei isso pra mim, eu não preciso provar nada pra ninguém lá, entendeu? Era isso aqui que eu queria. E eu fui lá buscar. Então, eu treinei pra isso e eu fui lá buscar. Então, lá no Sul, tanto faz, tanto fez. O meu objetivo lá, o maior, foi correr com o Bento. Que foi correr com ele no colo. Por isso que você é forte. Corri com ele no colo, porque daí ele falou... Acho que ele já tava na hora de sono, né? Ele ainda dorme à tarde.
E aí ele, tipo, metade do percurso foi com ele no colo, mas tudo bem, sabe? O meu maior objetivo foi viajar com ele. Aí a gente foi no Beto Carreiro, foi várias outras coisas, né? Várias outras questões lá. Então, essa prova pra mim significa essa coisa, essa aceitação do meu objetivo como Maíra e que não precisa ser de todo mundo. Esse é o meu objetivo. E o meu objetivo é ir lá curtir essa prova aqui. É curtir Mont Blanc, é fazer essa prova numa vibe que, pô, a gente só vê em vídeo. E eu quero viver isso, sabe? Eu quero estar lá, eu quero viver isso. Eu quero ver o que é aquela largada. Pô, aquele vídeo daquela largada que... É sensacional. Eu falei outro dia que eu queria estar só na largada. Eu não preciso nem correr. Você vivenciar aquilo... Sim. Meu, é uma coisa impressionante. Eu falei, não preciso correr. Porque todo mundo fica falando dos pontos, né? Eu falei assim, não, quando eu tiver o dinheiro, se eu não tiver ponto, eu vou lá. Eu quero estar na largada, aquela vibe, aquele pessoal, aquele tanto de corredores, né? Que a gente vê só pela internet, pela televisão. Então, eu quero estar lá, Você pô. imagina você tá, sei lá, sentado no café e tá aquela galera de atleta de elite que, meu, passa o Kylian por você. finge normalidade, né? Normalidade. Tamo junto, Kylian. Oh, É beleza. tipo, parceiro. Não, mas sabe, finge normalidade. Imagina o que é viver isso pra gente, sabe? Tem um mundo lá fora de trail. É isso que abriu meus olhos. Tem um mundo lá fora. E é um mundo que pode ser vivido. E é um mundo que eu quero viver também, sabe? Eu tava ficando muito nos campeonatos. É interessante, é legal pro crescimento do esporte aqui em si. Mas a hora que eu comecei a olhar pra isso, pra minha vivência, né, como pessoa, eu quero estar lá, eu quero isso, eu quero outras provas, né? Eu quero vivenciar isso tudo. Legal. Eu vou voltar numa questão. Durante uma resposta sua, você mostrou que você é uma pessoa estrategista e com a mente muito forte. Porque as coisas começaram a dar errado, você falou, calma, respira, toma uma água, tá tudo bem. E você conseguiu entrar na prova novamente. Você demonstra ter um treinamento mental muito forte, além do físico. Talvez o único ajuste que eu acho que falta é você aceitar a questão do elite, não é isso mesmo? Sim, sim. Na verdade, porque isso até influencia no dia a dia, né? Em dedicação, sim, eu preciso estar lá e não sei o que lá. Mas eu sou muito mental, sempre fui. Eu acho que... E veio de base de vários outros esportes também, né? Eu sou muito, muito mental. Então, eu vim desde treinamento de ginástica olímpica, quando eu era pequena. A parte mental da ginástica olímpica, a parte mental da... Eu fiz ginástica aeróbica esportiva. Quem conhece sabe que é muito legal essa modalidade. A gente tinha treinamento mental, de passar a rotina toda. Então, a gente sentava com a música tocando e a gente passava a rotina inteira na cabeça. Primeiro, antes de fazer, pra gente treinar a rotina inteira. Rotina é a apresentação. E aí, eu levava isso pra tudo, né? Então, pro triatlon eu levava. Então, pro triatlon eu falava, peraí, eu vou chegar, o que eu vou fazer? Eu treinava mentalmente o que eu ia fazer na sexta. Tipo, desde sexta, o que eu ia fazer? Então, a gente não faz o planejamento alimentar. Então, eu passava mentalmente o que eu ia fazer na sexta, o que eu ia fazer quando eu acordasse, passo a passo do que eu acordo, o que eu faço. Então, eu unia esse mental junto com o alimentar, né? O alimentar vem da Gabi. Gabi, teve aqui. O alimentar vem da Gabi. E aí, eu vou passando. Mas essa parte mental eu sempre fui. E eu sou muito mental. Por isso que quando minha cabeça não tá, esquece. Não consigo. Se a minha cabeça sabe, tipo, se minha cabeça não tá ali junto, eu não vou conseguir concentrar. Tipo, se eu não... É por isso que quando eu tô com o Bento, é muito impossível. Eu não consigo, porque eu tô muito aérea. E ele é muito espoleta. Eu vou estar muito aérea. Então, aí quando eu tô sem ele, eu consigo parar, respirar. Lá em Vila... em Córdoba, eu sentava na piscina, relaxava. Eu me obriguei, sabe? Senta na piscina, relaxa, tipo, fica de boa. E aí fiquei, sei lá, só pensando na prova, pensando no que poderia acontecer. Legal. Eu até evitei mandar muitas mensagens, né? Porque tinha que pautar o episódio. E aí eu falei assim, não vou ficar enchendo o saco dela. Ela tá se concentrando para a prova dela no sábado, né? Não dá para ficar mandando mensagem. Mandar uma boa sorte, uma boa prova. Já deu tudo certo. E uma das coisas que eu falei no áudio é que você já é realidade do trail brasileiro. Ali não foi uma profecia, foi um fato que eu constatei há muitos anos, por tudo que você tem feito. E
você só não teve mais feitos antes porque você queria uma outra vibe, você queria viver. E tá tudo certo. Sim. Tá tudo certo, porque as pessoas não sabem como que funciona normalmente um podcast. Para você trazer um entrevistado, você tem que estudar o entrevistado, você tem que entrar na rede social dele. E eu entrei na rede social da Maíra desde o primeiro post dela no Instagram. Você tem que pesquisar muita coisa, e aí você vai vendo para entender o que o convidado ele faz, né? Para não chegar aqui e a gente ficar gaguejando. Eu posso gaguejar por outro motivo, por estar nervoso, por estar tenso, mas não por não estudar. E aí eu fui olhar suas redes sociais, eu percebi que teve corridas que você só quis mesmo correr, participar, e eu vi que você comemorava quando você ficava no top 10, né? E aí, às vezes, dava categoria, primeiro na categoria, você comemorava. Então, você é aquela pessoa que comemora cada conquista, né? Sim, a minha psicóloga também fala, ela falou que acho que o meu sobrenome é desafio. E aí, qual é o meu desafio? Então, o que a Maíra quer? Então, na época, eu trabalhava pra caramba. Meu desafio, tudo bem, hoje eu trabalho como mãe, né? Que é trabalho também, mas é outro. Mas eu trabalhava levando os alunos, então a parte física ficava comprometida, né? Mas assim, tinha 20 e poucos anos, né? A nossa vibe era, tipo, ir pra montanha correr. Era um grupo, animal, de 20 e poucos anos, comandado pela Cris. E a gente saía correr, cantareira no final de semana. Sei lá, às vezes sexta a gente se encontrava pra beber um vinho, fazer alguma coisa. E sábado de manhã a gente tava na trilha. Então, assim, era uma vibe muito gostosa, que eu nem sei se tem alguma equipe hoje assim, que era incrível, era sensacional. A gente viajava, até que teve a época que me chamavam de Tia Augusta do Trail. Porque tinha todos os alunos mais novos, então eu fechava uma casa enorme, não tinha filho, né, nem nada. E aí a gente ia, tanto é que festa de final de temporada em Paraty, do X-Terra, pô, era animal, a gente tava lá, sabe? Aí a gente fechava a casa todo mundo junto, nananã, e né, todo mundo super jovem, bons tempos. A gente ia correr de ressaca, sabe aquelas coisas que jamais faria hoje? Pois é, né? A juventude, a gente é mais, digamos assim, fica mais livre, né? Sim. Tem mais liberdade. Depois o tempo vai passando, a gente vai vendo que passou o tempo. Mas foi importante curtir o momento, né? Sim, mas eu acho que é isso. Naquela época, o importante pra mim era fazer. Eu fazia vídeo dos alunos no meio. Tem a Caterrita Monte, que eu fiquei entre as 10. Tem um vídeo do meu aluno lá em cima. A gente, sabe, se filmando. E aí, como você tá? Nanana. Tipo, teve um vídeo até que eu fiz assim, que eu nunca esqueço. Que eu olhando assim, nossa, olha só esse lugar, não sei o que lá. Eu olhei assim, a gente vai subir ali. Pra mim eu falei, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Mas assim, eu parava, olhava, fazia isso, fazia aquilo. Então, a vibe, aquele final de semana também eu tava nessa Tia Augusta, tinha organizado uma casa. Organizava também excursão no dia seguinte. Meu Deus. Pô, já que a gente tá lá, vamos subir pra Itatiaia, vamos fazer um trekking, sabe? Então eu organizava toda essa parte, financeira, alimentação. Eu fazia macarronada da galera na sexta-noite, algumas vezes, né, fiz. Então assim, né, aí era bem legal, a galera juntava pra fazer ovo mexido de manhã, era sensacional. Era outro objetivo, outro. Tô até com vergonha porque ela tem 34 anos e tá falando que era tia. Eu nem vou falar a minha idade. Pô, para com isso, falar que é tia. Você ainda é uma jovem, 34 anos, está começando a vida, né? Tem muito pela frente. Mas, Maíra, eu acho que o grande legado, né, de tudo isso, não importa... Eu já falei isso no episódio aqui, as conquistas, né? E as conquistas muitas vezes é o que você almeja naquele momento, o que você deseja para aquele momento, o quanto você se dedicou para aquilo. E muitas vezes é só olhar a montanha. Sim. Né? É só ver o pôr do sol. Sim. Eu lembro que logo no início da pandemia, quando nós ficamos ali sem poder sair, quando eu reencontrei a montanha, eu falei, gente, eu nunca tinha observado isso aqui. Porque a gente passa, às vezes, com muita pressa. Sim. Né? Pela vida, a correria, muito trabalho. E não dá valor para as coisas mais importantes, né? Como uma água, como o pôr do sol,
como verde. A gente só nota quando está ausente. E dependendo da situação, pode ser muito tarde. Sim. Então, a gente tem sempre a oportunidade de recomeçar ou começar quando temos a chance de acordar no dia seguinte. Então, é importante aproveitar. Maíra, eu queria saber de você, como corredora, né? Qual que é a importância da participação das mulheres na corrida de montanha? Como você vê isso? Porque tem um crescimento do trail muito grande. Você vê esse crescimento feminino também acompanhando? Sim, na verdade a gente está até tentando estimular isso, né? Cada vez mais, eu acho. Pelo menos eu vejo pela linha de pessoas que eu estou perto, assim. A gente está tentando cada vez mais estimular a participação feminina, trazer mais meninas. O trail em si está crescendo, né? Geral. O trail em si, acho que pós-pandemia todo mundo olhou um pouco mais ali para a montanha, para a natureza, etc. Então, eu acho que isso trouxe mais pessoas querendo, mais pessoas curiosas, né? Com a modalidade. E a gente está nesse movimento tentando trazer cada vez mais mulheres. Tem alguns desafios aí pelo caminho, né? Até pelo desafio básico de mulher no esporte. Ponto. Depois a gente discute modalidade, né? Então, a gente está tentando. Vamos, caminhos... Eu falo sempre, eu sou muito paciente. Então, passos pequenininhos a gente vai chegando lá, sabe? Não tem problema. A gente pode fazer mudança aos poucos. Não precisa ser uma mudança super drástica, sabe? A gente vai fazendo aqui, vai construindo aqui, vai plantando uma semente aqui. Daqui a pouco colhe um pouquinho mais. Planta outra semente aqui, daqui a pouco colhe um pouquinho mais. Eu acho que aos poucos a gente vai ver isso mudar muito bem. E eu tô pensando aqui, né? Quando as mulheres começaram na corrida, né? É muito recente. Sim. E por isso que a gente tá falando de crescimento feminino no esporte, na modalidade, no caso, no trail, mas porque eu falei que o Brasil é um país machista, mas o mundo tem essa questão do machismo. É só você olhar quando foi que uma mulher correu uma maratona. Sim. É muito recente, né? E tem até aquele caso, né, emblemático que o organizador tenta arrancar o número de peito. Não vou lembrar o nome da corredora agora, da maratonista, né? Não era permitido mulher participar da maratona, e ela colocou ali um moletom, deu uma disfarçada. Quando o organizador viu que era uma mulher no meio do percurso, tem essa foto na internet, né? Tentou arrancar o número de peito dela, ela foi protegida ali por alguns corredores e foi para terminar a prova. Por quê? O mundo em si, né? Acham que as mulheres têm que estar em casa, e não é uma verdade. Na verdade, eu acredito que isso está mudando, né? Ou é o meio que eu estou, mas que bom que eu estou no meio que isso esteja mudando, né? Acho que também porque eu trabalho tanto com isso. Eu trabalho, meu público maior são mulheres e principalmente mães. Porque elas veem em mim, na verdade, elas não vêm em busca de performance. Elas veem em mim uma possibilidade de ser algo além de mãe, de fazer algo além do trabalho. Então, eu posso trabalhar e, né, fazer um esporte para me divertir, porque é divertido, né? É divertido estar ali com as amigas, é divertido correr. Porque é isso, sempre foi divertido para mim. Então, eu acho incrível, eu acho que são muitos desafios aí pela frente. É muito difícil. Não me deparei com nenhuma barreira machista ainda por parte das companhias das minhas alunas, sabe? Graças a Deus, eu não saberia como lidar. Talvez uma barreira de parceira, sabe? Tipo, graças a Deus, nunca teve nada do tipo. Mas o que eu vejo é muito do dia a dia, né? Na verdade, a mulher, ela tá um pouco mais afastada por conta de demanda. É muita demanda nas costas da mulher. E é muito cruel também jogar o tanto de demanda e falar, você tem que se cuidar. É muito cruel, porque é muita coisa já que tem que fazer, sabe? E aí a gente tem que aprender ao mesmo tempo falar, tá, deixa a pia suja e vai correr. Cara, pra gente aprender a lidar com isso, de tipo, cara, mas aí, se chegar uma visita na minha casa, vai falar que minha pia tá suja. Tá vendo? Ó como ela cria, mas tá vendo? Ó como ela cria a família dela, não sei o que ela... Só que sem olhar como um todo, né? Ela tá se cuidando. E aí também, se essa mulher não se cuida, ela é criticada. Ela é super criticada.
Então, assim, eu acho que são muitos desafios, eu vejo muitos. Graças a Deus, nunca teve uma questão de machismo, assim, de tipo, não quero que você faça. Graças a Deus, isso nunca teve. Mas, até então, o que eu tento, na verdade, é ensiná-las a abrir o caminho para elas mesmas. Então, isso daqui você pode fazer. Pô, você pode deixar seu filho com seu marido. Eu já dei aula há muitos anos para uma aluna de personal que ela não podia de final de semana porque o marido não ficava com os filhos. Que marido que não fica com os filhos? Que pai? Não marido. Que pai que não fica com os filhos? Pois é. Lulu, pelo amor de Deus, é seu filho. Como que você não consegue ficar 1 hora com seu filho sozinho? Quem é você? Que pai que é você? E aí isso... Eu não era mãe na época, mas eu já ficava assim, como que você não pode vir? Tipo, sabe? Hoje me revolta de um jeito que hoje eu entendo na pele, né? Então, isso me revolta de um jeito. Então, a minha ideia com as meninas é ensinar cada vez mais o espaço delas. E elas exigirem o espaço delas. E elas entenderem se é esse espaço que elas querem também, né? Porque é isso. A mulher vai estar onde ela quer estar. Se ela quer ser a pessoa que cuida da família, etc, vai. Mas se ela quer, tipo, depois, dar uma corridinha, não sei o que lá, por isso que eu trabalho com planilha também, né? Depois de fazer isso, fazer aquilo, fazer uma corridinha, ok. E o que eu mais falo também sempre é, maternidade não tem regra. Se você quer ser a pessoa que fica em casa cuidando do seu filho, é isso. Você tá feliz? Ou se você quer ser a pessoa que é uma empresária, né, fica 2 dias fora, etc. Tudo bem, você tá feliz? Tem alguém de confiança cuidando do seu filho? Tá tudo bem. Seu filho tá sendo bem cuidado, tá com amor, com carinho? Tá tudo bem. Sabe? Eu acho que é isso. É a gente parar de julgar o outro, a outra, né? Principalmente uma julgando a outra. E acho que talvez os homens tentarem entender essa demanda mental e física que vem pra cima das mulheres, porque isso acaba. Na verdade, a demanda depois de ter filho é muito mental, porque é muita coisa pra lidar, é muita decisão pra tomar, muita. Então, é isso que cansa, sabe, no dia a dia. Você chega no final do dia, você tá esgotada, mas não fisicamente, só mentalmente. Você já não aguenta mais. Pô, eu me acostumei a trabalhar com interrupção. Não tem como. Então, aí imagina eu tentar puxar uma mulher, né, pra uma modalidade que é no meio do mato, etc, que demanda mais tempo, né, sendo que às vezes o pai nem fica com a criança. Então, mas aí ela precisa exigir. Ela precisa mostrar pra ele que é importante pra ela. Você entende? Então, talvez eu mostrando um lado de que se ela gostar, ela pode ter, ela vai aprender a exigir o que faz bem pra ela. Então, é essa linha que eu não imponho nada pra ninguém. Falar, mas não, porque ele é um, sabe? Porque ele é um merda. Não, cara, isso te faz bem? Você precisa disso? Então, exija. Tipo, bata o pé e vai lá, vamos. Exija pra você esse tempo de qualidade pra você. Igual meu marido foi viajar, eu só pensava, ai, graças a Deus eu vou pra Argentina. Aí eu vou ter meu tempo também. Porque é uma demanda muito grande ficar sozinho. A gente, por exemplo, não tem família perto, né? Tem a tia Cida, graças a Deus, que é minha mão direita, pé esquerdo, tudo. Ela trabalha em casa desde o dia que ele nasceu. Mas ela não é babá. Ela ajuda, porque ela ama ele, tipo, é uma avó postiça. Não pode... Ela vai me matar, porque eu vou vagar a avó, porque ela é da idade do Léo, mas é a avó postiça do tanto que ela mima, sabe? Mas ela dá tanto carinho, mas tanto carinho, que, tá tudo bem, sabe? Tá tudo bem, sabe? Sem peso na consciência, sem nada, ele me pede, eu quero ir pra casa da tia Cida, porque ele ama estar com ela, ele ama estar lá, então tá tudo bem. E eu ter meu tempo, porque faz bem pra mim, faz bem pro meu maternar, faz bem pra depois eu chegar em casa e falar... Ai, como eu amo vocês, tá tudo bem comigo. Eu tô bem, eu tô inteira, eu tô 100%. Meu copo tá cheio, sabe? Meu copo tá cheio, eu tô bem pra vocês. O que vocês querem? Vamos. Legal. Pessoal, eu tô aqui um pouco chateado agora que indiretamente ela acabou de me chamar de vô, porque o Léo é só 1 ano mais velho que eu, né? Então, eu fui chamado de vô aí de forma indireta. Não, e nem ele vai me matar. Tudo bem que a Gabi, minha filha, vai fazer 21 anos, né? Então eu poderia ser já avô, mas segura aí, Gabi. Ainda não. Ainda segura. Não vai fazer igual seu pai, ser pai aos 22, 23. Não, segura. Dá uma segurada. Mas isso que você falou, Maíra, é extremamente importante. Não tem como mensurar. O homem em si, ele não tem como mensurar isso. Mas se ele puder respeitar
Sim. né? Se ele puder entender, se ele puder se colocar um pouquinho só, e como você falou, né? Colaborar. Sim. Porque eu falo que a nossa vida é muito fácil. Meu, a vida do homem é uma maravilha, né? A Isadora teve aqui no episódio passado, né? Um dos episódios aí para trás, e ela falou assim: você não sabe o que é TPM. Aí eu falei: é aquele dia que você não se suporta? Se for, eu tenho também, né? Mas eu nem faço ideia o que é mesmo, né? Porque tem dia que eu não me suporto, mas não deve ser nada disso, deve ser algo bem pior. E o que eu tenho falado para alguns alunos, quando eles vêm com alguma demanda de prova grande, eu falo assim: você conversou com a sua esposa? Porque você tem família. Você vai passar 5, 6 horas treinando no final de semana, você precisa entrar em acordo com ela. Porque já foi a época de eu chegar em casa, como homem, e falar assim: domingo eu tenho um treino de 6 horas. Não. Ô Maíra, e aí? Olha, eu tô pensando em fazer essa prova aqui, tem uma demanda do final de semana, assim, assim, assado. Você segura aí, você segura em casa. Eu vou ter que me dedicar, cada 15 dias eu tenho um longo mais, né? Mais demorado, tem como você segurar isso? Tem que ter essa conversa. Sim. Se não tiver essa conversa, o negócio fica impossível. E o cara também perceber, tentar entender se ela quer ter o tempo dela também pra ela fazer o que ela gosta. Seja o que for. Tipo, se ela precisa do tempo dela, o que ela gosta? Pô, se você gosta de correr, o que ela gosta? Eu vejo vários. Porque eu queria tanto que ela corresse comigo. Tá, mas sabe aquela a história pra sair de casa? Qual é a demanda dela pra ela poder sair de casa? Você entende que eu não entrei nem na modalidade? Uhum. Eu não falei nem da modalidade. A demanda tá pra sair de casa. Porque ela tem que lidar com quem... A minha demanda pra... O Bento, com quem que o Bento vai ficar? O que ele vai comer? Será que tem comida? Será que não sei o que lá? Graças a Deus, o Léo hoje, ele foi, né, mudando porque a gente foi observando isso junto. E aí eu falei, putz, antes de viajar, eu falei, cara, esqueci de comprar tapioca, falta pra ele pro café. Ele, relaxa. Tinha lanche do Bento ele leva, né, o lanche na segunda. É uma vez por mês um leva. Eu falei, lindo, tinha lanche. Ele, relaxa. Pode deixar que eu levo, tá tudo certo. E deixou lá, entendeu? Então, o que ela precisa pra sair de casa? Ela precisa deixar a roupa certa da criança? Ou precisa arrumar a mala pra deixar a criança em algum lugar? Então, o cara tá lá sentado esperando. Tipo, e bravo que tá atrasado. Ele tá lá sentado esperando, tá prontinho, ele já foi no banheiro, ele já fez isso. Ela não conseguiu nem fazer xixi, porque ela tá arrumando a criança tá chorando porque não quer fazer. Ou então, na hora que pega a chave do carro, a criança resolve fazer cocô. E aí, quem tem que ir com a criança e limpar e não sei o que lá? A mãe. E aí, o cara tá lá sentado, tipo, tá vendo? Não gosto quando você vai no treino. Sempre me dá trabalho. E não sei o que lá. Você entende? É tipo, a demanda tá ali na parte de sair de casa. E é tão grande essa demanda que ela já tá cansada antes de sair. Então, é nessa hora que ele tem que entrar. É nessa hora que ele tem que ajudar. Antes de sair de casa. Então, quando eu tenho treino, o Léo sabe. O Léo faz todo o café da manhã do Bento, acorda, faz tudo. Já, sabe, desde sempre. Pô, eu não consigo entender como homens hoje em dia não trocam a fralda dos seus filhos. Juro por Deus, Lulu. Eu não entendo. Eu já escutei de que um cara não trocava a fralda da filha porque ela é menina. É uma coisa impressionante, né? A minha filha tem 21 anos. E a Manu, que é minha sobrinha, vai fazer 3 anos em agosto. E eu troco fralda dela. E minha mãe, eu não sei, eu não perguntei para minha mãe, mas eu acho que na nossa época não tinha fralda descartável, não tinha todas essas coisas. E eu fui ensinar a minha mãe como que trocava fralda, né? E como que limpava também. Mãe, não é de baixo para cima, entendeu? Sim. Não pode ser de baixo para cima porque ela pode ter uma infecção urinária. Sim. Então, assim, são coisas que eu acho muito comum. Aí tem o meu irmão. Só que o meu irmão nunca foi pai. Ele não troca, né? Tem nojo ali. Eu falo, não, a Manu é como se fosse minha filha. Então, assim, aquele cocô nem cheira. Às vezes eu falo pra ela já sabe. Agora, quando ela faz, ela fica no cantinho. Ela fica com tanta vergonha que ela vai pra um cantinho e fala assim, eu fiz cocô. E fica no canto. Sim. E faz assim, tampa o nariz, né? Porque ela tá com vergonha. Não tá tudo certo. Vamos lá, vamos trocar, vamos limpar, né? Porque é uma coisa normal. Ir no mercado. Tem uma coisa que eu adoro, é ir no mercado. Né? Eu amo ir no mercado. Eu estava falando com uma amiga
essa semana, eu falei assim, eu acho que você não conhece nenhum homem que vai para os lugares comprar panela, né, para cozinhar. Ela falou assim, não, mas eu nem considero você mais como homem. Fez uma brincadeira lá. E aí eu mandei a foto do jogo de panela, eu falei, eu amo panela, porque quem gosta de cozinhar, e eu falo assim, não risque minhas panelas. Você pode fazer qualquer coisa, mas não é para passar garfo aqui. Não passe garfo, tenho a ferramenta certa para usar nessa panela, né? Então eu tenho ciúmes das panelas, mas isso é para quem gosta de cozinhar, para quem gosta de criança. Eu amo criança, né? Sim. A Gabi tem 21 anos, mas a Manu tem 13. Eu falo, se eu pudesse, teria um monte de criança. É uma fase legal, mas é uma fase legal se você participar dessa parte de cuidar. Sim. Não só na parte de brincar, né? Então os pais, hoje em dia, mais do que nunca, tem que fazer o que o Léo faz. Né, e o mais legal, assim, por exemplo, a gente não é de cozinhar, nem eu, nem ele. Eu cozinho básico e ele não cozinha. Ele faz o básico do café da manhã do Bento, alguma coisinha, só. E eu falo, cara, eu não quero chegar de 4 horas de treino, sei lá, 3 horas de treino, aí depois ficar com o Bento e aí ter que cozinhar. E aí depois ter que lavar. E aí depois, marmita. E a gente já aceitou, tá tudo bem. Na verdade, é um combinado do casal. Sabe quando não tem regra? Marmita, tá tudo bem, a gente tá feliz. Porque daí no que eu chego, revezamento, no que eu chego ele já sai. Porque daí ele vai dar aula de jiu-jitsu, ele tá num projeto social lá, que ele vai dar aula de jiu-jitsu, vai participar dos treinos, etc, etc. Então, pô, animal, sabe? Pra gente aquilo encaixa, pra gente aquilo faz bem, a gente tá ótimo, a gente não tem problema nenhum. O Léo não é o cara que, se fosse esperar alguém que cozinhasse, eu tava solteira até hoje. Ferrou! mas ele não é aquela pessoa, por exemplo, né, chega à noite, a criança tem que estar de banho lavado, né, de banho tomado e janta na mesa. Esquece, não vai ser isso em casa. Né? Não tem como. Então, lindo. Tem horas que ele chega e fala, tem reunião agora, porque nossa vida é, né, maluca. Tem reunião, consegui marcar uma reunião às 7. Ele, vai, se fecha no quarto que fica com o Bento e a gente vai se revezando. Mas é maravilhoso, assim, quando o casal encontra a sua engrenagem pra conseguir cada um encontrar a sua linha e aí podermos discutir sobre estar ou não no esporte. É bem complexo, né? E assim, vamos dizer, o Léo ganhou na Mega Sena e você ganhou na Mega Sena. Sim. Né? Porque ali é um ditado meio chulinho, vai falar que panela e tampa, mas foi uma combinação perfeita, né? De um entender o outro e fazer esse revezamento sem questionamento, um combinado. Terapia. Né? Foi muita terapia. Muita terapia, né? Muita terapia. Isso é importante, né, para a gente ter esse crescimento. E a ideia de trazer mais mulheres no podcast foi justamente observando ali os números, né, das pessoas que assistem. Eu tinha 78% de homens e 22% de mulheres. Aí eu falei, eu preciso mudar isso, porque embora o meu primeiro episódio tenha sido com a Michelle e com a Sara, o segundo episódio com o Milani, a gente tenta sempre fazer ali um meio a meio, né? Mas, o público feminino é um público muito grande, né? A gente sabe que tem aí na corrida de rua praticamente quase meio a meio em algumas provas. No trail, eu vi uma prova outro dia que ele tinha um dado de aproximadamente 40% de mulheres, que já é algo bem interessante. Mas a gente sabe que está distante ainda dessa demanda. Então, a gente tem que incentivar, tem que respeitar, né? E você falou sobre a questão direta do machismo, mas vamos falar dela de forma indireta. Eu quero saber das pessoas que estão em volta em relação a essa demanda das mulheres treinar na rua, de correr mesmo uma prova, de abrir uma trilha para você poder passar, né? Porque você está competindo, como eu já falei algumas vezes, eu tô correndo ali no meio, não é uma prova tão grande, mas aquela menina que está ali no mesmo ritmo que eu, ela está disputando uma categoria ou um geral mesmo, dependendo da prova. Por que eu tenho que ficar segurando a trilha? Então, esse tipo de situação eu tenho observado e tenho orientado os meus alunos homens. Se eu souber que você travou uma trilha igual eu vi na Indomit, um cara segurando a trilha e tinha 6 mulheres atrás dele e ele todo perdido ali no meio da trilha e não abria, falei, vai para a esquerda aqui, ó, vai por aqui, ó. Ensinei as meninas a saírem e deixou o cara lá. Porque aquele cara
Filho, se você não treinou, se você não tem técnica, deixa ela passar. Sim. E, por coincidência, eram 5 mulheres, 6 mulheres que estavam ali atrás. Então, como que você vê essa demanda fora, de forma indireta? Você consegue enxergar que ainda existe esse obstáculo? Né? Porque eu vejo muitas mulheres falando assim, a Adriane teve que falar assim, eu não posso sair para treinar com roupa de corrida. Porque se eu saio na rua com roupa de corrida, eu sou assediado o tempo inteiro. Eu fui uma semana perseguida por um motoboy, né? Aqui em São Paulo. O cara ficava... Nós temos uma grande corredora, a Cris Campelo, que foi atacada no Ibirapuera, né? Então, eu acho que ainda é um grande obstáculo. Não, essa questão de ataque em si é pesado. É muito mais pesado, assim. A questão Isso é sociedade. Isso eu acho que é o básico da sociedade, de não respeitar a mulher pela roupa que usa. Isso eu acho que tá na base da base, sabe? E aí vai pro esporte, sabe? Eu acho que isso vem pro esporte. É igual o perfil de Insta, que às vezes eu não sei se homens fazem tudo, e aí fica postando foto, sei lá, de mulher em cima da bike de biquíni. Sabe? Não, sabe? Posta foto dela vestida de mulher mesmo, sabe? Vestida de mulher, vestida com um macaquinho da bike, do ciclismo e tal, porque fica linda também, é isso. É uma mulher em cima da bike, mas não precisa ela em cima da bike de biquíni, não sei. E aí, cada vez mais... E aí você vê o tipo de gente que atrai, que, sei lá, é meio estranho, meio... Não gosto, meio nojento. Mas enfim, isso eu acho que é base de sociedade. Agora, quanto a ultrapassar, eu nunca tive problema. Até porque se começa a enrolar, eu grito na orelha. Mas eu grito na orelha até sair. Mas assim, e eu peço passagem, falo... E eu grito, mas grito forte mesmo. Eu falo, sai! E ou eu xingo, porque eu pareço fofo, mas eu não sou tão. E eu acabo xingando. Falo, sai da frente, cara, sabe? Palavrões mesmo, tipo... Mas nunca chegou o tempo... Por exemplo, lá em Valhall agora, todos super respeitaram. Eu pedi a passagem, né? Permissão pra passar. E nas descidas, lógico, nas descidas todo mundo me passava. Porque eu sou muito ruim de descida. E aí tava com o pé ruim, doendo. Todo mundo me passava e eu passava os caras na subida. Todo mundo me passava e passava os caras na subida. E eu ia o bastãozinho. E aí eles já sabiam, eles falaram, não, eu vou com você na subida porque você me puxa. Então eu escutei isso de alguns. Não, eu tô indo... Eu falei, aí eu até perguntava, você quer passar? Ele, não, você tá me ritmando. Eu falei, tudo bem, vamos junto então. E eles até falaram, eu acho que você tá na frente, hein? Eu falei, não, eu tô, né? Não, agora eu sei, tô em quarto. Não, agora eu tô não sei o que lá. Então, mas essa questão de ultrapassagem, nunca tive problema. E eu ensino, mas eu tive uma boa professora, né? Ah, Cris. A Cris dava cotovelada. Ela falava, se não sair, vai pro lado e dá cotovelada. Olha na câmera ali, ensina as meninas como que faz quando os homens não querem abrir passagem. Ensina elas aí. Galera, grita na orelha. E homens, se você não sair, meninas, dá cotovelada, numa boa. Alinha de lado e dá cotovelada na costela, numa boa. Sai da frente. Pediu esquerda. O cara tá segurando a trilha. Pode ser homem, pode ser criança, pode ser... sai da frente. Pediu esquerda, é igual escada rolante. Tá lerdo, vai pra direita. Tá vendo? Aprenderam aí. Eu adorei a dica. Faz isso mesmo. Pode fazer, principalmente. Sem violência, tá? É uma forma de dizer, tá bom? Não, mas tá dentro do jogo. Com o ombro é jogo de corpo, entendeu? Não vai ser falta. Não é handball, né? Com o ombro pode, não pode. Sem violência, é só um modo de dizer, tá, gente? Figura de linguagem. Não, mas tem uns que merecem, né? Porque eu participei de uma prova e vinha as meninas, eu percebi que as meninas estavam descendo mais forte e elas estavam disputando. E eu e um rapaz na frente, eu encostei e falei para ele, encosta, que elas vão passar a gente. Então, ele falou assim, não vou encostar, eu vou ficar. Ah, você tá brincando? Falou. Aí eu falei assim, elas estão disputando, cara. A gente não tá disputando nada. Não, eu não vou encostar. E não encostou. Elas tiveram que passar pelo meio do matagal, assim. O cara não saiu da trilha. Aí eu olhei pra cara dele e falei, cara, você não tá disputando nada, deixa de ser babaca. Porque isso é de cada um. Igual, na Indomit, os 35 tava passando por mim. E, quando eu vejo a galera chegando nos primeiros, cara, você vai abrir. Isso é normal. É normal. Isso é respeito pelas provas que estão ali e tal. Isso é normal. Você abre, deixa a pessoa passar. Mas eu acho que isso é básico, tipo, de respeito do cara, de caráter da pessoa mesmo. É bem básico mesmo, porque muitas vezes eu tô na trilha, a pessoa fala, você quer passar? Eu falo, não, tô tranquilo aqui, pode ir. E eu falo, uma das coisas que eu mais falo, né?
principalmente descendo, às vezes o pessoal fica preocupado, aí quer ficar olhando para trás. Eu falo assim, nem olha para trás, aqui é igual carro. Quem bater, se você tá na minha frente, se eu bater, eu tô errado. Então, olha para frente, presta atenção na trilha aí, ó. Não fica olhando preocupada comigo, não, Sim. porque se eu quiser passar, nesse caso, eu tenho que esperar um momento certo, né? E não prejudicar você cair e torcer um pé aí, então, ó, você tá na frente é por algum objetivo. Porque um dia, um aluno veio reclamar comigo. Pô, a menina lá, cheguei na trilha, ela filmando e não abriu a trilha pra mim, não sei o quê. Aí eu falei assim, por que você não chegou na trilha na frente dela? Se ela tava lá na sua frente, é porque ela fez um pouquinho de força a mais, né? E daria pra você ter chegado. Então você usa a estratégia da próxima vez. Se ela tá na frente, ela tá filmando, tá não sei o quê. E também tem a forma educada de você falar esquerda. Ó, pessoal, esquerda... Eu nunca tive problema, né, de pedir. E tem pessoas que... Mas, ô, Zulu, eu sabe o que eu acho básico? Comunicação, gente. Porque a galera às vezes fala, não abriu, mas ela não pediu. Você pediu? É que eu fiquei atrás. Não, pede, grita. Por isso que é igual... isso vem muito do ciclismo, né? O ciclismo, se você não se comunica no pelotão, dá merda. Tipo, um tem que comunicar buraco, pedra, quem vai ultrapassar, se tem gente vindo, se não sei o que lá. E a gente se comunica todo aqui com a mãozinha atrás, entendeu? Todo momento a gente tá se comunicando. O da frente comunica e vai passando. Então, é isso que tem que ter. Algumas pessoas vieram perguntar, mas no Indomit tinha algumas pessoas meio perdidas com bastões. Eu falei, você que tá atrás, você tá vendo? Falei, você quer passar? Você pede licença, a pessoa vai entender que você quer passar. Grita, porque às vezes também a pessoa... Imagina se ela já tá desidratada, aérea, tentando pegar um negócio dentro do bolso com o bastão na mão, que às vezes ela nem tem familiaridade e não sabe o que fazer com aqueles negócios, assim, para pegar o suplemento. Você entende que pode acontecer isso? Então se comunica. Fala, esquerda, estou passando, presta atenção. Então, comunicação na trilha. É igualzinho um pelotão de bike. Você precisa se comunicar. É verdade, é um fator primordial a comunicação, né? E assim, eu nunca tive nem um tipo de situação que tivesse que, né, ir pro extremo. Mas você falou algo que a gente tem evoluído no geral, dentro da sociedade também, né? Porque hoje, mesmo dentro das redes sociais, da internet, em geral, muitas coisas que a gente via há 5, 10 anos atrás, a gente não vê mais porque as pessoas começaram a perceber que aquilo não é legal, né? Ainda tem muito a melhorar. Sim. Mas a gente está deixando de falar que aquilo é cultural e aceitar aquilo de forma natural. Sim. Não pode, né? Porque se tá ofendendo alguém, se tá passando do limite, pode ser legal para você, mas se tá passando do limite. Sim. E é onde que eu falo que isso não é liberdade de expressão, Sim. né? Liberdade de expressão não é você passar do limite, ultrapassar e me ofender. Aí você fala, eu tenho liberdade, eu posso xingar você de qualquer coisa, a minha liberdade de expressão. E não é. Sempre foi falado, por que agora é errado? Não é a frase que eu mais escuto. Agora é errado. Não. Pois é. É por isso que eu coloquei aqui, vidas negras importam, porque o que eu mais escuto em novembro, no final de novembro, não tem que ter consciência negra, tem que ter consciência humana. Eu falo, isso é um papo de racista também, né? Porque só quem passou por preconceito sabe que tem o racismo. Sim. Tem racismo geral no Brasil e no mundo, Sim. cada vez mais. E aí, por quê? A gente luta pelo direito das mulheres, direito de igualdade, a gente luta pelo direito dos pretos, direito de igualdade, porque isso é uma briga que vem lá de trás, né? Não é fácil. As pessoas acham que é mimimi, que é ser vitimista. Não é. A gente está aqui para mostrar que somos todos iguais. Seja homem, seja mulher, seja qual gênero for. A gente tem que respeitar as pessoas, seja qual cor for, qual raça for, qual etnia for, qual religião for. Acho que o ser humano ele tem que aprender a conviver em sociedade. E você sabe o que eu aprendi esses dias? Né? O cara falou assim, você votou errado. Mas por que votou errado? Você foi digitar o número X e apertou outro? Ele, não, porque você votou no fulano de tal. Ele falou, não votou errado. Você votou em quem você queria votar. Errado é quando você vai digitar um número e coloca outro
que não era aquele número, aí você errou. Isso é errado. Agora, se você tem a sua escolha, e a escolha é diferente da minha, não quer dizer que é errado, é sua escolha. E você tem o direito de fazer. Sim. Não é verdade? Desculpa ter entrado nesse assunto, mas é importante, porque aqui a gente está numa luta feminina, conjunta, porque eu falo que às vezes eu me envergonho de ser homem, pelas atitudes dos homens, né? Não precisa. Se você for um bom exemplo, eu acho que não tem essa. E eu acho que rever muitos conceitos, rever muitas atitudes, rever algumas... tomar cuidado com algumas amizades, aceitar coisas que eles fazem, talvez não se calar diante de algumas questões, algumas atitudes. Tanto quando algum pai ou algum amigo, algum namorado, alguma coisa que você vê e que for próximo de você, dizer, pera, né? Isso podia ser diferente. Presta atenção. Talvez o cara não vai te entender ali na hora. Muitos não entendem. Porque eu falo, tem muitos que tiveram uma vivência diferente. É difícil para alguns abrir os olhos. É muito difícil, Zulu. O Léo, por exemplo, ele teve que ter um filho. Antes de ter filho, era muito igual. Depois que nasceu o filho, aí sim ficou mais escancarado como foi a forma de criação. Entende? Ficou muito, muito mais escancarado. Foi aí que entrou uma terapia pra gente tentar entender de onde veio, do que veio, como lidar, como não lidar, e onde a gente se encontra nisso. Então, eu acho que é isso. A gente também entender... Algumas pessoas têm muita dificuldade. Por isso que eu sou muito paciente de... Calma, não para extremos, né? Extremos eu acho que tem que ser vetados na hora, tudo. Mas algumas coisas eu vou, sabe? Tipo... Vamos lá, amigo, vem cá. Deixa eu te explicar. Aí a gente conversa, nananã. Talvez numa primeira ele não entenda. Numa segunda, quem sabe? E assim vai indo. Então, é isso que eu vejo também nas minhas alunas. Que aos poucos, sabe? Eu falo, Maíra, como é fácil treinar mulheres, né? Em questão de foco, disciplina, elas são totalmente dedicadas, né? Não adianta ficar bravo, não, os alunos, porque são poucos que faz o 100% lá, viu? Agora, as mulheres são extremamente ali, 100%. Tanto que os prêmios da assessoria, né? São 9 anos, esse ano fez 9 anos agora em abril, né? Dos 8 prêmios, na verdade eu distribuí 9 prêmios de destaque, de melhor do ano, a gente fala de performance, né? Uhum. Dos 9, porque teve um ano que eu tive que dar para 2 pessoas, só um homem ganhou. Jura? Só um homem. E nesse ano ele ganhou junto com uma mulher. Empatou. Foi o único ano que a Z deu 2 prêmios. Os outros anos foram só mulheres, né? Por quê? Eu falo, eu acabo fazendo uma análise de tudo, né? Não é subir no pódio. Subir no pódio é o de menos. É o quanto você se dedica. É a cereja do bolo. O quanto você treina, o quanto você é focado, o quanto você colabora com os outros, o quanto você torce pelos outros, né? O quanto você é colaborativa. Então, tudo isso, eu falo que não é só correr. O treinador mesmo, ele vai muito além disso. O quanto com isso você ajuda a crescer o esporte, o quanto não fomentar, mas de uma forma positiva, não de uma forma negativa, né? Tem um ego de atleta, mas não só aquele ego de atleta. Como você pode agregar isso para... Porque, todo mundo aqui quer que cresça o esporte. Tanto como treinador, como atleta, o organizador de prova, tá todo mundo. O cara do suplemento, o cara da venda de tênis. A gente vai ter mais apoio, mais patrocínio se o esporte crescer. Então, todo mundo quer que o esporte cresça. Então, né, isso daqui, de uma forma que você consiga controlar seu ego, para fazer o esporte crescer. Então, eu acho que é isso, né? Aquela coisa do... O pódio tá lá, mas ninguém viu o que tem embaixo, né? O quanto você se dedicou, o quanto você ajudou seus amigos, o quanto você foi parceiro, o quanto isso, quanto aquilo. Não. É exatamente isso que você falou. É verdade, né? Para subir aquele degrauzinho do pódio, Exato. Teve muita coisa antes, né? Exato. Ali que ninguém vê. Cada degrau significa um monte de coisa que você abdicou, um monte de coisa que você dedicou, um monte de coisa que você, né? Que cada treino que você empilhou ali, aquele volume. Então, cada degrau ali que você conquista é isso. É isso. E você falou, né, de várias situações, e aí a gente não consegue desassociar, né, a vida pessoal, a vida profissional e a vida esportiva, né? Eu encontrei você em uma prova em Santa Catarina e naquele dia você estava numa situação assim, tanto preocupada com o Bento, né?
ele estava doentinho, estava lá e você... E eu falo isso para algumas pessoas porque eles falam assim, tem que virar a chavinha, você tem que chegar lá e virar a chavinha. Você falou, nossa, eu estou preocupado com o Bento aqui. E acabou naquele dia você não terminando a prova, né? Porque muitas vezes a nossa cabeça, a nossa mente vai ser determinante para o nosso físico, né? Você não estava mal treinada? Não. Foi o que eu falei. Não, eu estava num momento muito bom de treinamento. Mas foi o que eu falei, eu sou muito mental. Muito, muito, muito. Talvez um aprendizado de como talvez aquietar um pouco a mente, sabe? Nessas horas, né? Nestes momentos que eu preciso. Mas eu também, eu aceito muito bem, sabe? Até que teve um cara que me viu lá, ele falou, mas você tava muito feliz, mesmo desistindo. Eu falei, pô, porque não, eu tomei a decisão que tava tudo bem pra mim, não tem por... Eu nem ia ficar chorando, tá tudo bem chorar, tudo bem, né? Tipo, cada um sabe o que abdicou pra estar ali, né? Cada um sabe o investimento, o que abdicou, etc, etc. Mas, assim, foi muito bom pra mim, assim. Aquele dia eu tava ruim. Meu filho tinha vindo né? Tava doente. O ano passado foi muito ruim pra gente em relação à sinusite e tudo mais. Até que eu operei, né? Amígdala, operei tudo. E eu tava com a vesícula também, mais ou menos também operei a vesícula no final do ano, já. Eu tive crise saindo de casa com a mala. Meu Deus. E aí eu tava agachada assim e suando frio, sabe crise de vesícula? Não sei se você já teve. Não. E aí eu agachada assim, pronta pra viajar. O Léo, você não vai? Eu falei, eu vou. Eu vou. A partir dali só errei, sabe? Sabe quando a gente teima. Não, eu preciso estar lá, porque as meninas mais fortes estão lá e eu preciso competir com elas. Preciso, né? Porque eu aprendo estando ali com elas. Eu aprendo. Porque se eu tentar atacar e eu não aguentar, quer dizer que, peraí, então na próxima eu vou fazer diferente. Então, né? Eu aprendo. E eu queria estar ali com elas. Eu queria, porque eu falei, vai ter muita menina forte, eu preciso estar ali. Ah, pra quê? Aí eu fui pra lá com azia. Na prova, azia. E não teve outra. Aí voltei, aí liguei pro Togumi e falei, cara, já deu, vou marcar minha cirurgia. Que eu já sabia, tá? Que eu precisava fazer, já era indicação cirúrgica. E aí eu fiquei enrolando. Mas também porque a cirurgia precisa, né, abdicar de tempo e tudo. Aí eu organizei com o Léo, falei, não dá mais, cara, minha vesícula, e pode dar ruim vesícula, né? Aí ele falou, não, agora acabou então. Aí a gente separou dezembro, que é um tempo, um período bom pra ele, né? Quer dizer, período ruim de trabalho e bom pra gente fazer isso. Aí já aproveitei. Entrei no açougue inteiro. Nossa, muito. Mas é isso, a cabeça não tava ali. E eu lembro, eu estava do lado do seu treinador quando ele te deu as últimas informações. E ele falou assim, vai ter uma briga boa lá na frente, você vai ficar observando um pouquinho de longe. E pode dar bom para você. E realmente, eu sabia, aquela briga, é como você falou, né? Dá para você ficar observando e aprender muito com elas, né? Sim, a minha ideia era deixar elas se matarem. E se sobrar, eu tava ali. Tô aqui, ó. Vai lá, eu tô só assistindo. Exato. Mas eu tava... Deixa elas brigando lá na frente, eu tô aqui. E eu aprendo vendo elas brigarem, né? Brigarem, entre aspas, né? Eu aprendo vendo elas, né, lado a lado, disputando, vendo a estratégia delas de perto, porque é outra coisa. Ah, tal pessoa é forte nas descidas. Mas uma coisa é você entrar na descida com ela e você fala, pá, descer com tudo, né? Outra coisa é você também alinhar com a Clarinha, a Maria Clara. Meu, se alinhar com ela na subida, bicho, ela é escaladora, tipo, master. E ela simplesmente escala, você nem vê mais ela, sabe? Aí é diferente você estar do lado da pessoa e falar, caraca, essa pessoa é boa nisso. E aí, pra depois você disputar, você saber, aí você fazer estratégias dentro daquele jogo inteiro, né? É importante, né? Para montar toda a estratégia, você tem que conhecer as outras, As adversárias. As adversárias. Vai aprender, mas precisa conhecer. Pô, se eu deixar para decidir na descida com essa que desce dessa forma ou que sobe desse jeito, não vai dar. Então, eu vou ter que tomar uma decisão antes, né? Sim. Não, e naquele dia, o engraçado é que eu tava mal. Eu tava vendo essa briga ali na frente. E, minha cabeça, eu já tava meio vazia, tudo. Eu falei, nossa, que ruim. E aí, eu não consegui comer. Aí, comecei a ficar fraca. Comecei a torcer muito o pé ali. Virei toda hora o pé, toda hora. Aí, teve uma hora que eu virei o pé, mas doeu tanto. Eu sentei no chão. Aí, vi uma menina atrás. Meu, você tá bem? Falei, não, tô bem.
tô bem, pode ir. Tanto é que ela avisou no próximo ponto que eu parei, que eu desisti, ela falou, meu, acho que tem alguém muito machucado lá atrás. Eu falei, não, tá tudo bem. É que, meu, já foi o limite essa minha entorse ali, né? Eu sempre torço o pé. Aí foi o meu limite ali. Quando eu tô cansada, acontece. Aí eu falei, tá, ali não deu mais. Mas a cabeça não tava junto, né? Não era o dia, eu não queria. E foi uma boa. E o melhor é que o Léo não é aquela pessoa... Já vi marido fazer isso, viu? Você foi até lá pra isso? Você foi até lá não sei o que lá? Ah, já vi marido que é sedentário criticar tempo de 5 quilômetros de aluna minha. E ele nunca correu. Ah, eu acredito. Ai, gente, e graças a Deus, eu tenho uma pessoa parceira da minha vida que ele falou, tá tudo bem, meu amor, volta pra casa que a gente vai, né, que a gente apoia independente do que aconteça. Tá tudo certo, meu, vem. Porque eu não sou só aquilo, né? E é uma atitude de adulto, né, que ele teve, porque se ele fosse infantilizado, ele ia falar, não falei pra você que não era pra você ir, né? Tá vendo? Me deu trabalho de ficar aqui, tô aqui cuidando da criança. Pois é, mas tem muito homem que tem esse comportamento. E a gente vê nas redes sociais, a gente vê pela conversa, né? Quer ter razão. Eu falei para uma moça esses dias, eu falei, olha, faz dessa forma, porque eu conheço. Você vai voltar e vai falar, tá vendo? Não falei para você que não dava? Eu falei, não, acredita, você tem que acreditar em você. Não, e por isso que eu arrisco e perco ou ganho sem culpa. Cara, sem culpa. Eu tô fazendo ali pra me divertir. Eu não sou paga pra isso. Sabe? Tipo, e eu estando bem com as pessoas que estão ali à minha volta é o que importa pra mim. Se eu tô bem alinhada com a minha família, que é a minha base de vida, minha base de espírito, minha base de tudo, tá tudo maravilhoso. Então, assim, se eu vou arriscar e não conseguir, e eles estão junto comigo. Se eu for arriscar e ganhar, eles também estão junto comigo. Então, independente do resultado, independente de tudo. Então, isso é incrível, poder voltar pra casa e feliz, independente do resultado. Isso é um treinamento mental bem interessante e o Pinduca esteve aqui, psicanalista e personal também, e ele fala algo que você fala sempre nas suas frases. Tá tudo bem. Tá tudo bem? Tá tudo bem. Não, tá tudo certo. E isso as pessoas precisam entender, né? Por quê? Você tem que imaginar que pode dar tudo muito certo, mas pode não dar. E quando você tem essa maturidade de falar assim, tá tudo bem, você evolui, aprende e vai para frente, né? Ao invés de ficar se lamentando. Acho que é um grande aprendizado esse olhar do tá tudo bem. Zulu, prova é dia. Um dia antes você pode ter uma diarreia, alguma coisa. Prova é dia. Prova é dia. Você pode, ter a melhor fase de treinamento da sua vida. Se no dia da prova não alinhar certo. E tá tudo bem. Isso não faz de você menos. Sabe? Tá tudo bem. Eu gosto o Togumi sempre fala, né? O problema é você desistir pra sempre. Um DNF não quer dizer que você desistiu. Se você desistisse dali e desistisse do esporte, aí sim, era desistir pra sempre. Mas não, se você respirou, concentrou e foi pra próxima, isso é botar pra frente. Isso é continuar. Isso é, tipo, reavaliar. Isso então talvez eu preciso de um treino mental. Ou o que será que aconteceu? Não. Então é ver que o treinamento também tem outras vertentes, né? Dentro, não só o físico, né? Não só o físico vai comandar. O físico, lógico, conta muito, mas não só o físico. Então isso que eu acho que é incrível, assim. Tá tudo bem. Se não for o dia, tá tudo bem. E se for o dia, caraca, que animal. Comemora, tipo, pula, faz tudo. Eu aprendi com o Virgínio uma vez que eu cheguei no uphill toda assim, né? Porque é isso, talvez eu não me aceitava. Pô, ganhei ali, tipo, tá. Ele falou, comemora, menina! Grita! Né? Aquele jeito dele, ele, comemora, menina, grita, vai! Aí eu falei, tá, Ele, não, bota pra fora! O Zé, ele gosta de gritar. Mas isso é incrível, mas é exatamente isso, porque você bota pra fora tudo que você tá sentindo ali, todo o treinamento que você jogou, tudo que você colocou de dedicação ali, e ele tá certo. A gente que precisa aprender com ele de, é isso, caraca. Vibrar, né? Curtir a jornada, a rua. O Zé é uma figura. O Zé é sócio aqui do Na Montanha, né? Ele teve aqui em 2 episódios, participou agora com o Miragai, esse episódio 26, acho que 26, o episódio 26, ele participou com o Miragaia também. É uma pessoa fenomenal, uma grande referência do trail, né? Sim. E falar em grande referência do trail, quem é a sua grande referência na corrida de montanha?
Ai, hoje? Não, foi hoje, ou que te inspira, que você fala, nossa, Ah, não tem como não falar da Cris, né? Minha grande referência de vida de treinadora, de atleta era a Cris. Ela podia não ser a melhor da melhor da melhor, né? No específico, porque ela é multiatleta, né? Fazia de tudo, tudo, tudo. Mas quando ela se dedicava pra uma coisa, ela era muito boa. Quando ela pegava aquilo, então quando ela era só do triatlon, só da corrida e tal. Aí depois ela foi só da corrida de aventura e depois ela começou a fazer tudo, né? Tudo e mais um pouco, mas ela era minha referência. Hoje, bom, a Lelê, eu tenho um carinho enorme por ela. Admiro demais a Letícia Sartori, admiro demais. Estive na casa dela, né? E ela esteve na minha. Eu acho ela incrível. Eu acho ela incrível como pessoa. Eu acho ela humilde. Eu acho ela, sabe? Ela e o Celinho, sabe? São pessoas que são muito queridas. São pessoas que sabem onde estão, sabem quem são, mas não deixa, sabe? Isso afetar, não sei. Eu gosto muito dela e dele, gosto bastante, bastante, mas é porque também eu criei uma amizade, né? Eu conheço como pessoa, então eu gosto disso. Às vezes eu admiro e conheço a pessoa e não gosto, mas quando vem o pacote completo, você fala, caraca, que pessoa encantadora, né? Tipo, fala, nossa, que animal. E além de tudo é bruta, tem uma história de vida, tem, sabe? Então, é batalhadora, é dedicada, então eu acho maravilhoso, maravilhoso. Uma coisa que uma vez ela postou e, cara, que me fez pensar, sabe? Tipo, falei, caraca, nunca pensei que ela tivesse passado por isso. Ela, numa caixinha de perguntas, respondeu, né? Que ela perdeu 3 gestações. caramba. E isso me toca muito forte. E eu falei, caraca, caramba, como que deve ter sido isso pra ela? E ela não transparece isso pra ninguém, não fala disso pra ninguém. Isso não, sabe? E você nunca pensa que ela tá alinhando numa prova com isso na cabeça? Ela tá sempre sorrindo, ela tá sempre ali, tá sempre... Sabe? Então, E aí, conhecendo ela mais como pessoa, cara, é de admirar, assim. Você falou de duas pessoas que eu também gosto muito, né? A Celinho eu conheço desde quando eu comecei a correr a Copa Paulista de Montanha e o cara ganhava tudo, né? Era um... Ganhava não, ele ganha. É. Ele ganha ainda. Meu, e eu tô falando pra você, olha, tô falando de 2010, 2011, tá? Sim. E nós estamos em 2023. É esse mesmo Celinho, é esse mesmo Célio Augusto. O mesmo corpo. Quando eu olhava o resultado, eu falava, quem que é esse cara? Célio Augusto? De novo? Meu, esse cara é muito... E aí tinha um patrocinador dele lá, Curto, né? Aí eu falava assim, meu, esse cara é muito... Mas eu não conhecia. Aí depois eu fui conhecer, é um cara sensacional. E a Letícia, né? Eu tenho algumas alunas que conversa muito com ela e fala que ela é uma pessoa sensacional. E eu tive a oportunidade de conversar com ela. Estou até com vergonha, o episódio dela ainda não foi pro ar. Eu gravei lá em São Bento, na Indomit. Nós estamos com uma dificuldade na edição do episódio dela, né? Mas é uma pessoa, ela e o marido, o Marco, Sempre. sensacionais, assim. É uma humildade, meu... Pensa numa pessoa, gente boa, fala assim, essa aí nem parece que é aquela bruta que ganha tudo, que corre igual, né? Eu vi o vídeo dela na Jaraguá lá, com a Ivani Rambo, as duas descendo. Falei, Jesus amado, vocês não têm medo, não? Olha isso aí, olha pra frente, pelo amor de Deus. Meu, são brutas, né? Sim. Esse sou eu ali, já tava assim... Que eu, né, da descida. Mas é isso, eu admiro demais ela. Ela e o Celinho são pessoas... Mas como treinadora, como alguém que... Pô, mas eu acho que ela é para sempre para muitas pessoas, né? É o que a gente fala, legends, né? Vão viver para sempre dentro das pessoas. Enquanto as pessoas viverem, elas vão viver. E a Cris, eu acho que ela vai viver até eu morrer, até quem esteve com ela morrer. Ela foi uma pessoa incrível, ela me ensinou muito sobre como ser treinadora. Como ser treinadora que não é só passar treino. Ela me ensinou sobre, tipo, estar junto, conversar. Isso é muito mais importante para o aluno do que um treino de, sei lá, 10 de 1000, sabe? É você entender, conversar, olho no olho. Por que você não está treinando? O que está acontecendo? Vamos lá, vamos conversar. Ela chamava o aluno para almoçar. Sabe? Quando o aluno estava muito distante, ela falava, vamos almoçar comigo? Vamos lá sentar comigo. E ela tentava entender, sabe? E ela sempre falava para mim, se o aluno está muito distante, liga para ele. Liga para ele.
Naquela época não tinha WhatsApp, nem nada. É. Ela, liga pra ele. Hoje tá difícil fazer ligação, né, com o WhatsApp, né? Mas eu falo com vários alunos, sabe? Então, eu sempre falo isso na minha assessoria, assim, eu tô perto, mas eu tô longe, mas eu tô perto. Então, eu tô distante, mas eu tô perto. Eu quero saber, eu quero estar ali. Tem aluna que fala que eu sou controladora. Não. Eu tô, tipo, eu quero conversar. Ela fala, isso é controle. Eu falei, não, faz terapia. Vai pra terapia que não é controle. Mas eu falei, cara, eu só quero saber, porque, né? Como é que estão os treinos? Uma coisa é você ver dados, né? E outra coisa é você estar perto. E ela me ensinou isso. Como estar perto de pessoas e como, né? Trazer isso para perto. Ai, a Cris foi Ela é assim, sensacional, uma grande referência para todos nós, né? E é isso que você falou. Ela tá viva dentro de cada um. Sim. Que a conheceu, que conviveu, que compartilhou alguma trilha, alguma montanha com ela para sempre, né? Sim. Você falou sobre controlar aluno. Quando eu vejo que a semana inteira o aluno não subiu o treino, aí eu falo assim, você não subiu o treino ou aconteceu alguma coisa, né? Porque antes você já dava uma dor. Pô, não tá treinando, não. Aconteceu alguma coisa? Eu não tô vendo aqui nas atualizações, né? Não treinei essa semana. Não, mas por quê? Então, o treinador, é isso que você falou, ele tem que estar próximo, né? Tem que conversar. E outro dia, um amigo meu que é treinador falou, não, eu dei uma dura na aluna porque ela falou que estava com problema em casa. Quando ela chegou no treino, eu falei, vira a chavinha e vai treinar. Eu falei, não, cara, pensa da seguinte forma. Ela poderia não ter ido no treino porque ela já está numa situação adversa. Ela foi lá porque ela achou que ia encontrar alguém para conversar um pouco. Conversa com ela meia hora e depois dessa conversa de meia hora, fala para ela, faz 30 minutinhos de rodagem, vai ser outra pessoa. Né? Porque a conversa, ela é importante, a pessoa quer desabafar. Por que a pessoa muitas vezes desabafa com a gente, Maíra? Porque ainda tem muito preconceito com a terapia. Sim, sim. Ou às vezes tá ali no dia, né? Sei lá, acabou de acontecer, a gente vê mais. Tinha uma aluna que precisava, que eu via mais ela do que ela via o marido. Porque ela era minha aluna de corrida e personal. Então ela falou, eu tô vendo mais você do que meu marido, pelo amor de Deus, eu não te aguento mais, sabe? Mas eu acho que, por exemplo, minhas alunas da manhã, o que eu faço? A primeira volta na quadra é sempre caminhando todo mundo pra tirar aquilo, pra todo mundo falar. Então, uma volta, a gente faz, tipo, sei lá, 1, 2 voltas caminhando na quadra e depois a gente... Às vezes uma até fala, nossa, eu não dormi direito, nossa, não sei o que lá. Mas o treino não vai ser tiro de tanto. Mas hoje vai ser... Não, mas vai ser forte, eu já te contei. Eu falei, tudo bem. Tudo bem, a gente estava aqui compartilhando. E eu falo, quando a gente compartilha, a gente divide a carga. Né? Eu falo sempre para elas, vocês fazem o meu maternar mais leve. Então, quando a gente compartilha, a gente divide a carga. Dividiu, tá todo mundo bem. Agora vamos fazer o tiro. Aí a gente começa a aquecer e vai fazer força. Então, sempre a primeira e segunda, ainda mais com um monte de mulher, né? Uma primeira e segunda volta é sempre caminhada para tipo, vai, vamos lá, fala e depois a gente começa. Você não tem aluno? Porque eu estou pensando em mudar para São Bento. Você é uma excelente treinadora. Eu quero treinar com você. Tenho. A maioria é mulher, mas eu tenho bastante aluno. Porque quando eu mudar para São Bento, vamos. Eu quero treinar contigo, pô. Agora você só fica falando aluna. Eu falei, será que ela não tem aluno? Será que não vai me aceitar como aluno? Não é exclusivo para mulher. Então tá bom. Então tá tudo certo. Não, mas isso é muito legal, Maíra. E avisando aí quem está assistindo e ouvindo, né? A gente não vai gravar 2 episódios. Pelo tempo, nós vamos gravar um episódio só. A conversa ficou muito boa, né? Eu não vou... Normalmente eu teria encerrado com 1 hora. Nós já estamos aí com 1h40. Caramba! Com 1h40 de conversa. Então ficou num episódio só. Ficou longo, mas a conversa tá sendo muito legal, né? E eu queria que você falasse agora, nós começamos a falar sobre treinamento, né? Qual que é o grande desafio hoje para uma treinadora de uma modalidade que ainda está em crescimento no Brasil? Você percebe alguma diferença? Você falou que tem bastante mulheres. Essa aproximação das mulheres é porque, de fato, você é uma treinadora, né? Ou você acha que está no mesmo patamar, não tem nada a ver? Não, a gente ainda está crescendo, mas eu acho que é meio que essa questão de ocupar lugares, né? Eu acho que a gente ainda está crescendo em questão de ocupar lugares como atleta,
ocupar lugares como treinadora e aos poucos mostrando respeito, né? A gente mostrando trabalho, mostrando respeito. A Cris falava uma coisa que era muito legal, cara, eu vou fazendo meu trabalho. Eu vou fazendo meu trabalho e se ele for muito bem feito, todo mundo vai notar, sabe? Tipo, e ela fazia isso com excelência, sabe? Ela não botava, às vezes, 2 pés na porta, ela ia fazendo... E ela era referência de muita coisa. Então, é isso. Como treinadora, vai ter sempre aquela questão, né? Tipo, mas ela não deve saber muito, não sei o que lá, ou formação, ou isso, ou aquilo. Mas, às vezes, também nem procurou saber, né? Nem procurou conversar, ter uma primeira conversa com a pessoa para saber se ela, né? Qual é a linha de trabalho, nananã. Mas, não vejo, assim, eu acho que é mais uma questão de tempo para a gente ocupar cada vez mais espaços. Esses dias foi uma discussão no grupo dos missioneiras, né? Para trazer mais mulheres treinadoras. Só que eu falei, cara, por exemplo, para mim, neste momento, não é um objetivo divulgar meu trabalho. Sempre meu trabalho foi boca a boca, né? Nunca divulguei, tipo, ali, Instagram. Eu coloco alunas da Maíra e todo mundo fala, um dia eu quero ser alunas da Maíra. Mas é uma coisa automática que eu coloco. Alunas da Maíra e elas colocam um relato. Mas eu nunca divulguei, venha treinar comigo, vem não sei o que lá, vem pro time, vem pra isso. Eu nunca divulguei isso. Então, sempre foi uma equipe que eu fui formando com o tempo, que a gente, né, que eu fui conhecendo e sempre no boca a boca, né? Mas eu acho que é isso. Eu acho que aos poucos, mulheres também indo se encaixando nesse ponto e mostrando, cara, eu também sou competente, presta atenção. Tipo, e dá licença, senão a gente passa por cima, né? Mas tipo, sabe, presta atenção, também tô aqui. Teve agora uma discussão lá, né, que Jaraguá teve a questão dos converse com o especialista, e não tinha nenhuma treinadora mulher, porque a lei estava ocupada. Aí depois disso, depois que teve a discussão, a Dé estava na organização, né, a Débora. Ela falou, cara, eu não posso que eu tô na organização. Ela falou, você pode? Eu falei, cara, eu vou estar com meu filho. Impossível. Não vai estar, não vai rolar pra mim. Tipo, sexta-feira, sábado eu já vou fazer a prova. Então, eu acho que, na verdade, é aos poucos ocupando os espaços, sabe? E dando espaço para essas pessoas também. E essas pessoas também, tipo, fazendo a parte delas. Divulgando, fazendo. Hoje eu não vou divulgar. Meu objetivo é maternidade. Tipo, vou aproveitar enquanto eu posso, enquanto eu tenho corpo para isso, né? Tipo, enquanto eu tenho vontade e corpo, eu digo, né? Lesão, essas coisas, né? Enquanto eu aguento competir um pouco e o meu trabalho vem aqui. Por quê? Eu não consigo acompanhar as meninas, né? Porque quando eu entro com um trabalho, eu entro com aquele trabalho de levar pra trilha, de fazer isso, de fazer aquilo, de acompanhar muito mais, de estar muito mais presente de corpo físico, não só online. Então, hoje, nem consigo divulgar aqui, sabe? A questão do trabalho. Mas eu acho que aos poucos a gente vai... E mesmo assim eu tô alcançando espaço, sabe? Mesmo assim, fazendo um bom trabalho, sabe, Zulu? Faça o básico bem feito. Exatamente. Faça o básico bem feito e você vai ser referência na área, sabe? Faça o básico bem feito e você vai crescendo. Faça o básico bem feito. Entrega um serviço de qualidade, um serviço com estudo, um serviço embasado, um serviço com atenção, um serviço olho a olho. Então, é isso. É tipo, entrega um serviço de qualidade que você vai ser referência na área, aos poucos. É verdade. Você sabe que, pessoal, eu tenho uma aluna que está fazendo fortalecimento com a Maíra, né? Vai começar. Para corredores. É que o episódio é gravado. De verdade. Por isso, então, ela já está. Quando esse episódio entrar, ela já vai estar. E aí, na verdade, ela tinha me perguntado de uma pessoa antes, de uma outra pessoa. Eu falei, não, porque é só propaganda de rede social. Aí, quando ela falou para mim da Maíra, eu falei assim, sim, porque a Maíra é uma grande treinadora. E outra coisa, eu não sei se você sabe, elas têm um projeto, Isadora, Elas na Trilha, lá em São Bento, né, que elas fazem. Quando você puder, vá lá fazer treino com ela, em São Bento. Ela mora em São Bento. Eu falei, você quer oportunidade melhor de treinar com a Maíra, com as outras corredoras? A Isadora também fica bastante em São Bento, que é treinadora, né? Esse projeto é da Emily, a Isa e a Marina. E a Marina. Juntos. Eu participei da primeira vez, né, ali, na roda de conversa, mas a Isa já queria também, é uma questão. A Isa falou, vamos? Eu falei, cara, eu não posso aceitar mais coisas.
eu não vou carregar mais peso do que eu posso. Então, eu não entrei. Né? Mas elas estão fazendo com excelência, tá muito legal. O primeiro eu participei, esse próximo, por exemplo, vai ser já na data do Evolution, que aí eu não vou estar lá. Então, mas é muito legal, quem puder. Dia 3 de junho vai ter a próxima edição. Vai ser incrível. Legal. É que eu sei que o episódio entra depois do dia 3 de junho, mas o da Isadora já entrou, então vocês já sabem. Assistindo o nosso episódio, eles já sabem que já tem a divulgação, mas nós vamos divulgar mais. Isso é muito legal. Você acha que essa... Eu falei aqui, né, conversando com a Isadora, eu falei, eu tenho dificuldade em encontrar treinadoras. Uhum. Você acha que é por causa da modalidade? Né? Porque na educação física tem bastante gente se formando ali, bastante mulheres, né? E aí o que eu penso? Por que elas não vão para a área da corrida? Será que só se torna treinadora quem gosta de corrida, quem corre, e aí vai estudar educação física e torna treinadora de corrida? Por que tem tão poucas treinadoras de corrida? Mas eu acho que até na faculdade a proporção de mulheres é bem menor. Ainda na faculdade, pelo menos lá na EFE, a proporção era bem menor. Então, eu acho que daí já tem, né? Já tem essa amostra. Aí, dessa amostra, quem sai? E aí, para trabalhar com corrida também, competindo, por exemplo, com o personal, o que é rentável? Onde é que você vai? Eu comecei como personal, né? Então, é muito mais rentável. Teve a gente pensando em início de carreira, né? Essas questões, talvez, como para você entrar na corrida até você ter um retorno financeiro legal demora. Então, talvez essas questões... E para a mulher é muito mais fácil ser personal. Tem muito mais área. Procuram muito mais. É verdade. Então, tem uma linha ali de trabalho e financeira que talvez seja mais interessante. Então, eu estava ali, mas a corrida me conquistou. E a Cris, aí eu conheci, aí não tinha como sair dali. Eu amei, queria trabalhar com aquilo, etc. Então, e hoje não largo. Ah, muito legal. Olha, poxa vida, eu tô aqui olhando pro relógio e passou muito rápido. Com certeza quem tá ouvindo ou assistindo, ó, vai falar que bate-papo bacana. Receber você aqui foi uma grande alegria e eu quero trazer você aqui novamente, né? Numa próxima oportunidade. Você é uma grande pessoa, uma grande mãe, uma grande treinadora, uma grande atleta de elite, acredite, senão eu vou ter que chamar o japonês e falar, pega aí na orelha dela, Togumi, para ela parar com essa coisa que não aceite. Maíra, deixa aí suas redes sociais, pode deixar os agradecimentos aos seus apoiadores, pode falar, você falou que não vai divulgar, mas se quiser pode falar da sua assessoria, entendeu? Fique à vontade, deixa uma palavra aí para as meninas correrem para a montanha. Bom, pode me procurar lá no Instagram, é Maíra Braga, Maíra com H-I, M-A-H-I-R-A, Braga, tudo junto. Obrigada pelo apoio da Salomon, né, que me apoia com aí, equipamentos, etc., e a Upfit, que é do Sidney Togumi, meu treinador. Então, também responsável por toda essa conquista, né? Nutri, Gabi Good. Sensacional. Tá junto aí comigo. Ela é sensacional. E é isso. Bom, meninas, cara, o mais importante é cada uma ter o seu tempo. A montanha é super divertido. Quando a gente tá junto... É engraçado, é incrível. O mais legal, sair pra dar um trotinho e tomar um cafezinho depois. Um cafezinho gostoso, a gente se encontra né, lá na padaria em São Bento, come um pãozinho, não sei o que lá. Então, assim, esquece um pouco o pace, esquece um pouco performance. Tem muitas que começam achando que vai ser pela performance. Esquece isso, esquece. Vai pela curtição, vai aproveitar, vai olhar um pouco a montanha, vai por outro motivo, mas não precisa performar, a não ser que você queira auto-performance, né? Mas isso depois de um tempo. Só simplesmente, tipo, corre por prazer, pelo prazer de estar junto, pelo prazer de estar ali na montanha. E aí, se alguém tiver dúvida também, eu passo treinos online e pode me procurar lá, pode tirar alguma dúvida, a gente conversa, uma palavra de incentivo, alguma coisa, tá bom?
Sensacional. É isso aí, pessoal. Maíra, parabéns pela sua conquista. Mais uma, né? E logo, logo estará no Mundial representando a gente lá. É muito legal ter todos vocês representando o Brasil. E como eu falei, como eu não sou um atleta de performance, eu quero estar lá só torcendo. Vai ser muito interessante. Eu acho que é bem legal acompanhar de perto, Sim. né? Mais uma vez, obrigado por você ter aceitado o convite, né? E até a próxima. Até, agradeço. Obrigada. Igor Calazans. Eu quero fazer um agradecimento especial aos nossos apoiadores. Autoescola Ideal Suzano, são 27 anos de comprometimento e respeito. 2R Ar-Condicionado, para sua empresa ou para sua casa, ar-condicionado é com a 2R. E a LA Studio, você que é fabricante de roupas e quer ter estampas exclusivas para suas peças, a LA Studio vai atender você com exclusividade e excelência. A Colmeia Print oferece soluções de impressão e serviços para comunicação visual nas áreas de ponto de venda, mídia exterior, materiais para eventos e ações de merchandising em geral. Oferecemos assessoria no desenvolvimento de peças de campanha nas diversas mídias, suportes, acabamentos e tipos de instalações que esses segmentos necessitam. Quantas emoções cabem numa foto? A Foco Radical tem a resposta para os seus momentos inesquecíveis. Acesse www.focoradical.com.br.